O silêncio no tribunal foi quebrado apenas pelo barulho metálico das algemas. Elaine Johnson, 58, caminhou lentamente em direção ao banco dos réus. Seu corpo magro quase desaparecia sob o peso das circunstâncias. Seu rosto, marcado por décadas de experiência, mantinha uma dignidade inabalável que contrastava brutalmente com sua condição atual. Número do processo 437B. Estado versus Johnson. Acusações de invasão de propriedade e resistência à prisão. O escrivão do tribunal anunciou com indiferença. O juiz Richard Coleman ajustou os óculos sem levantar os olhos dos documentos. Como o réu se declara? Não culpado, meritíssimo, respondeu Elaine com a voz surpreendentemente firme e clara. O promotor, um homem de terno impecável e carregando uma pasta de couro italiana, sorriu com desdém. A ré foi encontrada dormindo na entrada do Memorial Hospital durante uma tempestade de neve depois de ser avisada 3 vezes para deixar o local quando abordada. Ela se recusou a sair e confrontou os policiais. O que ninguém mencionou foi que a temperatura havia caído para 15 abaixo de zero naquela noite e que o abrigo mais próximo estava cheio, ou que confrontar os policiais significava simplesmente perguntar para onde ela deveria ir naquele clima. Você tem representação legal? O juiz perguntou finalmente olhando para Elaine. Não, meritíssimo. Eu não posso pagar um advogado. O juiz suspirou. Eu nomearei um defensor público para eu me representar. Elaine interrompeu, causando murmúrios de surpresa. 6 semanas antes, Elaine estava dormindo em um banco de parque quando foi acordada por 2 adolescentes atirando pedras nela. Ei, seu vagabundo imundo, este banco não é para vagabundos! Eles gritavam enquanto corriam rindo. Elaine não chorou mais. Não, mas as lágrimas secaram anos atrás, quando seu pedido de benefícios de veterano foi negado pela 3ª vez devido a inconsistências na documentação. Inconsistências. Essa palavra a assombrava há 8 anos, desde que ela retornou do Afeganistão com um trauma crônico e uma medalha que ninguém se importava em reconhecer. A capitã Elaine Johnson, uma médica de combate, salvou 27 vidas em uma única noite quando seu acampamento foi atacado. Isso foi antes dos cortes no orçamento, antes do diagnóstico de TEPT. Antes de perder sua licença médica, sua casa, sua dignidade. Bem, prossiga, declarou o juiz olhando para o relógio, como se tivesse coisas mais importantes para fazer. Senhor promotor, apresente seu casu. Promotor chamou o chefe de segurança do hospital para depor. Ela estava recusando pacientes. Por causa de sua aparência, recebemos reclamações na última fila do tribunal. Sentado discretamente, estava o Dr. James Wilson, o diretor do hospital, satisfeito por ver seu problema sendo resolvido. Foi ele quem chamou a polícia naquela noite depois de passar por uma faixa no saguão 1 mês antes. Ele rejeitou sua inscrição para uma posição de assistente administrativo, alegando falta de qualificações atuais, sem nem mesmo olhar seu currículo militar. A senhora tem alguma pergunta para a testemunha? O juiz perguntou a Elaine. Sim, meritíssimo. Elaine levantou-se lentamente. Senhor Peterson, o hospital tem uma política escrita contra pessoas que buscam abrigo temporário em áreas externas durante condições climáticas extremas? O segurança hesitou surpreso com a pergunta articulada. Bem, não explicitamente, mas e durante a nevasca anteontem o hospital estava operando como um abrigo de emergência, de acordo com o protocolo da cidade. Os olhos do juiz se estreitaram ligeiramente, observando a mulher mais de perto. O que ninguém naquela sala notou foi o pequeno gravador escondido na manga de Elaine ou a pasta gasta que ela carregava, contendo documentos cuidadosamente preservados, documentos que provariam não apenas quem ela realmente era, mas também a discriminação sistemática que ela enfrentou por anos, um plano meticuloso que havia começado 6 meses antes, quando ela decidiu que seria a última veterana a ser tratada dessa forma naquela cidade. E.M. Johnson. O juiz interrompeu. Por favor, diga seu nome completo para registro.
Doutora Elaine Victoria Johnson, capitã do Corpo Médico do Exército dos Estados Unidos, 2ª Divisão de Infantaria, aposentada. O juiz congelou pela primeira vez. Ele realmente olhou para a mulher na frente dele. Se essa história de injustiça e preconceito contra aqueles que serviram ao seu país tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir como uma veterana condecorada acabou nas ruas e o que ela planejou meticulosamente para expor um sistema que falhou com aqueles que arriscaram suas vidas por seu país. O juiz Richard Coleman se mexeu na cadeira, seu olhar agora examinando Elaine com nova intensidade. Capitão Johnson da 2ª Divisão de Infantaria. Sim, meritíssimo. Elaine permaneceu ereta, seus ombros se endireitaram automaticamente, como se ela ainda estivesse em formação militar. O promotor pigarreou impacientemente. Meritíssimo, a formação militar do réu também não é relevante. Eu determinarei o que é relevante neste tribunal. O juiz o interrompeu. Seu tom de voz foi repentinamente seco. Ele se virou para Elaine. Capitão, este tribunal entrará em recesso de 30 minutos. Durante esse período, nomearei um defensor público para consulta. Enquanto os presentes se levantavam, o Dr. Wilson permaneceu sentado. Seu desconforto era visível. Esta mulher sem teto articulada não era quem ele esperava. Ele pegou seu telefone celular e enviou uma mensagem apressada. Asterisco. Situação complicada. A mulher tem antecedentes militares. Precisa de mais informações sobre ela. Agora, 2 semanas antes, em uma pequena sala nos fundos da biblioteca municipal, Elaine estava sentada em frente a um homem de cabelos grisalhos e postura ereta. Anthony Clark, um coronel aposentado e atual diretor da Associação de Veteranos da cidade, olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Quando você se aproximou de mim no abrigo, pensei que fosse apenas mais um caso de benefícios atrasados, disse ele, ajustando os óculos. Mas isso é sistêmico. Elaine assentiu. Não sou a única, coronel. Existem dezenas como eu. Veteranos negros têm 45% mais chances de ter seus benefícios negados em sua primeira solicitação. Eu tenho os números. Anthony folheou uma pasta. Seu caso é exemplar. 3 condecorações por bravura são recomendadas para a Estrela de Bronze, e, no entanto, ele balançou a cabeça em descrença. Como ele acabou nessa situação, o olhar de Elaine vagou para a janela. Quando voltei, os pesadelos começaram. Eu não conseguia dormir. Minhas mãos tremiam quando ouvia barulhos altos. Tentei terapia medicamentosa, mas quando meu pai faleceu, perdi minha rede de apoio. O diagnóstico de TEPT veio tarde demais para salvar meu emprego na clínica, e então a burocracia começou. Anthony acrescentou. Exatamente a primeira reivindicação foi negada porque meu comandante preencheu a data de um incidente incorretamente. A segunda, porque não havia evidências suficientes de uma conexão entre meu trauma e o serviço militar, apesar do relatório médico. A terceira, sua voz falhou brevemente. A terceira, porque algum funcionário decidiu que meu nome no sistema deveria ser Ellen, em vez de Elaine. Inconsistência de dados. Eles disseram. Anthony bateu o punho na mesa. É uma vergonha nacional. Elaine endireitou a postura. Mas agora eu tenho um plano e preciso da sua ajuda, coronel. De volta ao tribunal, Elaine foi conduzida a uma pequena sala onde uma jovem advogada a esperava. Sou a doutora Maya Reynolds, sua advogada de defesa designada, disse ela, estendendo a mão. Não temos muito tempo, então vamos direto ao assunto. Não preciso de um advogado de defesa, respondeu Elaine calmamente. Maya ergueu as sobrancelhas. Miss Johnson, eu sei que isso pode parecer simples, mas... Doutora Johnson, Elaine a corrigiu. E sim, eu sei exatamente o que estou fazendo. A doutora... Maya se ajustou mais atenta. O juiz Coleman raramente designa advogados sem que lhe perguntem algo sobre este caso que o deixou intrigado. Ela hesitou. Você tem alguma história com ele? Não, respondeu Elaine. Mas ele tem uma história comigo. Ou melhor,
Com meu trabalho. No corredor, o Dr. Wilson conversava tensamente com seu advogado. O que você quer dizer com ela ser médica militar? Por que você não sabia disso? Nós verificamos os antecedentes dela antes de recusar o pedido. Limitamos a busca aos últimos 5 anos, conforme solicitado, e durante esse tempo ela esteve nas ruas. Wilson passou a mão no rosto. Droga, temos que encerrar isso rápido e oferecer um acordo a ela. No mês anterior, tarde da noite, na biblioteca, Elaine digitava meticulosamente em um computador público. Ao lado dela havia 2 pilhas de documentos, suas próprias avaliações psiquiátricas e os formulários de negação do VA. Está fechando em 10 minutos, alertou a bibliotecária Catherine Turner, uma mulher negra de meia-idade de aparência determinada. Só mais um pouco, implorou Elaine, com os olhos grudados na tela. Estou quase terminando de comparar os códigos. Catherine olhou ao redor e baixou a voz. Posso te dar mais meia hora, mas terei que apagar as luzes principais. Elaine assentiu agradecida. Era a 5ª noite consecutiva que Catherine ficava até tarde por ela. Uma aliança silenciosa se formou entre as duas depois que Catherine descobriu Elaine dormindo em um canto isolado da biblioteca durante uma tempestade. Eu encontrei, Elaine murmurou de repente, seus olhos brilhando com uma mistura de vingança e fúria controlada. O padrão está aqui. Na tela, uma planilha mostrava dados compilados de 12 veteranos, todos com casos semelhantes ao dela. 8 eram negros, 3 latinos, um nativo americano. Todos tiveram benefícios negados pelo mesmo escritório regional. Todos tinham diagnóstico de TEPT. Todos tinham formulários onde pequenas inconsistências foram encontradas. Catherine olhou por cima do ombro dele. Meu Deus, isso é discriminação sistêmica, concluiu Elaine. E eu tenho provas. Catherine olhou para ela com um respeito renovado. O que você vai fazer com isso? Justiça? Elaine respondeu simplesmente, não só para mim. Quando o tribunal se reuniu novamente, algo havia mudado na sala. Vários assentos que estavam vazios agora estavam ocupados por homens e mulheres com jaquetas da Associação de Veteranos. Anthony Clark estava sentado na primeira fila, com o olhar fixo no Dr. Wilson. O advogado do hospital abordou o juiz. Meritíssimo! Gostaríamos de retirar as acusações contra a Sra. Johnson. O hospital reconhece que pode ter havido um mal-entendido durante a tempestade de neve, Dra. Johnson. Elaine corrigiu-se, levantando-se. E eu recuso. Um murmúrio percorreu o tribunal. A juíza Coleman franziu a testa. Senhora Dra. Johnson, a senhora está se recusando a retirar as acusações contra você? Sim, meritíssimo. Quero que este caso prossiga. Ela abriu sua maleta surrada. Na verdade, eu gostaria de apresentar uma reconvenção contra o Memorial Hospital, e especificamente contra o Dr. James Wilson. Wilson empalideceu visivelmente, percebendo tardiamente que a mulher que ele havia descartado como apenas mais uma pessoa sem teto problemática estava, na verdade, conduzindo um plano meticulosamente orquestrado que ele não conseguia compreender. Que o Dr. Wilson e o tribunal ainda não sabiam era que Elaine Johnson não estava apenas lutando por si mesma nos últimos 6 meses, enquanto dormia em bancos de parque e em abrigos superlotados. Ela havia construído silenciosamente um caso que exporia não apenas a discriminação no hospital, mas um padrão muito mais amplo e perturbador que afeta centenas de veteranos descartados pelo sistema que juraram defender. E agora, pela primeira vez em 8 anos, não era Elaine quem estava na defensiva. Dr. Johnson. O juiz Coleman olhou diretamente para Elaine. Seu interesse agora estava no auge. O tribunal está curioso sobre esta reconvenção. Por favor, prossiga. Elaine abriu sua pasta desgastada com lentidão deliberada. Meritíssimo. Tenho documentos aqui que comprovam um padrão sistemático de discriminação contra veteranos negros pelo Memorial Hospital, especificamente sob a administração do
Dr. Wilson. O advogado do hospital imediatamente levantou uma objeção. Isso é completamente irrelevante para o caso de invasão de propriedade. Pelo contrário, Elaine respondeu com a voz firme. É justamente por causa dessa discriminação que fui forçada a buscar abrigo na entrada do hospital durante uma tempestade de neve. O hospital foi designado como abrigo de emergência pelo Protocolo Municipal 15B, que o Dr. Wilson ignorou deliberadamente. O juiz Coleman estudou os papéis que Elaine lhe entregou. Sua expressão endurecia a cada página que virava. Dr. Wilson. E o juiz finalmente falou. Você poderia vir para a frente? Wilson se levantou relutantemente, sentindo os olhos dos veteranos presentes queimando em suas costas. Meritíssimo! Quaisquer que sejam essas alegações, Wilson tentou falar silêncio. Interrompeu o juiz. Estou olhando um memorando interno assinado por você, datado de 3 meses atrás, instruindo a equipe de segurança a priorizar a remoção de moradores de rua do terreno do hospital, especialmente aqueles que podem causar desconforto aos pacientes. Pagantes. Você reconhece esse documento? De Wilson empalideceu. Como ela conseguiu isso lá da última fila? Catherine Turner observou com um sorriso discreto, enquanto a bibliotecária do hospital notava o padrão perturbador nos memorandos internos e os compartilhava com Elaine. Meritíssimo, continuou Elaine. Gostaria de chamar o coronel Anthony Clark para depor. Anthony caminhou até a frente do tribunal. Depois que ele prestou juramento, Elaine começou a questioná-lo. Coronel, o senhor poderia informar ao tribunal sobre sua ocupação atual? Sou o diretor da Associação de Veteranos deste condado e o coordenador do projeto de assistência jurídica para veteranos, e nessa função, o senhor realizou uma análise dos padrões de contratação do Memorial Hospital nos últimos 5 anos. Sim, respondeu Anthony. Analisamos dados de 217 candidatos veteranos ao hospital. Desses, 86 eram veteranos negros ou latinos. Nenhum foi contratado, apesar de muitas vezes ter qualificações superiores às dos candidatos brancos selecionados. Anthony tirou uma pasta de sua maleta. Aqui temos a candidatura da Dra. Johnson para uma posição administrativa no hospital. Ela foi rejeitada por falta de qualificações atuais. No entanto, o candidato que foi finalmente contratado não tinha experiência militar ou médica. Elaine sorriu. O Memorial Hospital recebe fundos federais substanciais por meio do Programa de Integração de Veteranos. Ao aceitar esses fundos, o hospital assumiu o compromisso legal de servir como um abrigo de emergência e não discriminar veteranos. Ela removeu um pequeno gravador com a permissão do tribunal. Gostaria de reproduzir uma gravação feita na noite em que fui detida. O juiz assentiu. A voz do Dr. Wilson ecoou claramente pela sala. Não me importo se estiver nevando. Tirem essa mulher daqui antes que os pacientes a vejam. Não queremos pessoas assim na entrada principal. A voz do segurança acrescentou. Senhor, o protocolo de nevasca exige. Eu sei o que o maldito protocolo diz, mas olhe para ela. Você acha que alguém vai acreditar que ela é uma veterana? Ela provavelmente está dizendo isso só para entrar. Chame a polícia. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Wilson parecia fisicamente doente. Meritíssimo, continuou Elaine. Não estou aqui apenas por mim mesma há 6 meses. Enquanto dormia em bancos de parque e em abrigos, coletei evidências de um padrão que afeta dezenas de veteranos negros nesta cidade. Ela abriu uma pasta maior. Tenho aqui 12 casos documentados de veteranos negros cujos benefícios foram negados pelo mesmo escritório regional do VA, todos com inconsistências surpreendentemente semelhantes. Também tenho provas de que o Memorial Hospital violou consistentemente as diretrizes federais ao receber milhões em financiamento destinado a esse propósito. Isso é calúnia, exclamou Wilson, perdendo a compostura. Essa mulher obviamente tem problemas mentais, é TEPT ou algo assim. Não podemos, começou o Dr. Wilson. O juiz interrompeu bruscamente. Dr. Wilson, eu sugiro que você não continue com essa linha de argumentação. Anthony Clark se levantou. Meritíssimo.
Em nome da Associação de Veteranos, gostaríamos de registrar uma queixa formal junto ao Departamento de Justiça sobre o uso indevido de fundos federais pelo Memorial Hospital. A advogada Maya Reynolds se apresentou e eu, como representante da Clínica Jurídica Comunitária, solicito uma investigação federal sobre a discriminação sistemática contra veteranos negros no escritório regional do VA, com base nas evidências apresentadas pelo Dr. Johnson. O juiz Coleman olhou para Elaine com um novo respeito. Doutora Johnson, você passou 6 meses construindo este caso, enquanto literalmente vivia nas ruas. Sim, meritíssimo, Elaine respondeu simplesmente. Minha mãe sempre disse que justiça atrasada não é justiça negada. É apenas o começo da verdadeira luta. O juiz assentiu. Este tribunal entrará em recesso de 1 hora, Dr. Wilson. Sugiro fortemente que consulte seu advogado, o Coronel Clark, e o Dr. Reynolds, por favor, permaneça disponível, e Dr. Johnson, meu consultório está à sua disposição durante este recesso. Enquanto todos se levantavam, um veterano idoso no fundo da sala começou a bater palmas lentamente. Outros se juntaram a ele até que todo o tribunal estava aplaudindo. Ella Johnson permaneceu de pé, seus olhos brilhando não com lágrimas, mas com uma luz forte de justiça finalmente em movimento. Dr. Wilson, antes arrogante, agora vagava desorientado pela sala como um animal encurralado. Seu império de discriminação elegante e desvio de recursos, construído nas costas daqueles que ele considerava descartáveis, estava desmoronando em tempo real sob o peso de uma única verdade. Ele havia subestimado fatalmente a determinação de uma veterana que não tinha mais nada a perder, mas nunca perdeu sua honra. No corredor, os jornalistas já começavam a se reunir, atraídos pelos rumores de uma história explosiva. Logo, o caso que começou em um pequeno tribunal se tornaria um catalisador para uma das maiores investigações federais sobre discriminação contra veteranos na história recente do país, mas, enquanto a tempestade da justiça começava a se formar no horizonte, uma pergunta pairava silenciosamente sobre todos os presentes. Como uma sociedade que se orgulha de honrar seus heróis poderia nos permitir chegar a esse ponto? 3 semanas depois, Elaine Johnson não estava mais usando as mesmas roupas surradas, sentada em uma sala de conferências em Washington, D.C. Ela usava um terno azul marinho emprestado da advogada Maya Reynolds. No entanto, seus olhos mantinham a mesma discrição inabalável que ele havia demonstrado no tribunal diante dela. Os membros do Comitê de Assuntos de Veteranos do Senado ouviram atentamente seu depoimento. Em apenas 15 dias, relatou o senador Hayes, presidente do comitê, recebemos mais de 300 reclamações semelhantes às suas. Doutora Johnson, veteranos negros e latinos de todo o país estão relatando o mesmo padrão de inconsistências em seus benefícios. Caso que havia começado em um pequeno tribunal, havia se transformado em uma investigação federal de proporções históricas. As gravações que Elaine havia feito daquele pequeno dispositivo, escondido em sua manga por meses, agora ecoavam pelos corredores do poder. Enquanto isso, em um quarto de hotel barato nos arredores da cidade, o Dr. James Wilson viu sua reputação ruir na televisão após a audiência inicial, as investigações do Departamento de Justiça, os processos civis e o Memorial Hospital rescindiram seu contrato por justa causa, e ele agora enfrenta acusações federais de fraude por desviar fundos destinados a programas de veteranos. Eu não entendo, ele murmurou para seu advogado. Como uma mulher sem teto fez isso? Esse é exatamente o problema, James, respondeu seu advogado. Você nunca viu quem ela realmente era. De volta a Washington, Elaine estava terminando seu depoimento. Não estou aqui apenas por mim. Estou aqui pelos veteranos que dormiram ao meu lado em bancos de parque, por aqueles que morreram esperando por benefícios que nunca chegaram, por aqueles que desistiram após a 10ª negação sem nenhuma explicação.
No final da sessão, o secretário de Assuntos de Veteranos abordou-a pessoalmente. Doutora Johnson, gostaríamos de lhe oferecer uma posição como consultora especial para a reforma processual. Precisamos de alguém que conheça o sistema por dentro, tanto o que funciona quanto o que não funciona. Elaine hesitou apenas por um momento. Eu aceito com uma condição. Quero um time de veteranos que tenham enfrentado as mesmas barreiras que eu. 6 meses depois, Elaine subiu as escadas de um modesto apartamento no centro da cidade, sua nova casa. Catherine, a bibliotecária que havia sido sua primeira aliada, carregava uma pequena planta como presente de inauguração. Eu nunca imaginei que a mulher com quem eu costumava ficar depois do horário na biblioteca agora estaria remodelando todo o sistema, disse Catherine sorrindo. Eu só precisava de uma chance, respondeu Elaine colocando a planta no parapeito da janela. Como todos nós na nova sede do projeto de assistência jurídica aos veteranos, havia agora uma sala inteira dedicada ao caso Johnson. Como se tornou conhecido, a equipe havia dobrado com novas filiais abrindo em 5 estados. No centro da parede principal estava pendurada uma foto emoldurada de Elaine, 32 anos, em seu uniforme militar completo, ao lado de sua equipe médica no Afeganistão. Naquela mesma tarde, o Memorial Hospital inaugurou um novo centro de assistência a veteranos. Parte do acordo judicial que impediu sua falência completa. A placa na entrada tinha um nome que ninguém podia ignorar. O capitão Elaine Johnson Center, o novo diretor, um veterano do Iraque, garantiu pessoalmente que nenhum ex-combatente jamais seria rejeitado durante uma emergência. Quanto ao Dr. Wilson, ele acabou pegando o último voo para fora do país antes que as acusações criminais fossem apresentadas. Sua licença médica foi revogada, suas economias foram congeladas, sua reputação foi destruída. De vez em quando, alguém relatou tê-lo visto trabalhando em uma clínica remota na América Central, longe dos holofotes e da justiça que finalmente havia alcançado aqueles a quem ele havia prejudicado. Em sua primeira entrevista nacional, uma repórter perguntou a Delaine se ela sentia alguma satisfação com a queda de Wilson. Isso não é sobre uma pessoa, ela respondeu calmamente. Isso é sobre um sistema que permitiu que alguém como ele prosperasse, enquanto pessoas que serviam este país dormiam nas ruas. Minha satisfação vem de ver esse sistema começar a mudar. Na Universidade Estadual, Elaine agora lecionava um curso sobre advocacia e reforma sistêmica. Sua primeira aula sempre começava com a mesma frase: a justiça não é apenas um resultado, é um processo contínuo que requer vigilância constante. No aniversário de 1 ano da famosa audiência, Anthony Clark e Elaine caminharam pelo recém-inaugurado Memorial dos Veteranos Esquecidos, onde os nomes dos veteranos que morreram sem receber seus benefícios foram homenageados. Sabe o que mais me impressiona em você, doutor? Perguntou Anthony. Não foi apenas sua coragem ou sua inteligência, foi sua paciência estratégica. Qualquer outra pessoa teria explodido de raiva há muito tempo. Elaine sorriu, tocando um dos nomes na parede. Meu pai costumava dizer: quando você não tem poder, sua maior arma é a paciência. Observe, aprenda e espere o momento certo. Um único golpe bem dado vale 1000 ataques desperdiçados. Enquanto o sol se punha sobre o memorial, Elaine refletiu sobre a jornada que a havia tirado das ruas de volta à dignidade. Não tinha sido apenas a sua luta, era a luta de todos aqueles cujos nomes agora apareciam no mármore e de tantos outros que ainda lutavam nas sombras. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em décadas, o sistema que havia falhado